Olá, nono ano. E aí, como é que vocês estão? Né? Estou aqui na torcida que vocês estejam bem, que tudo isso passe logo para que possamos estar juntos novamente na sala de aula. Mas é como eu sempre aviso a vocês o seguinte: enquanto isso não acontece, vocês desenvolvam suas atividades, vocês estão sendo sim acompanhados, não só por mim, mas também pelos monitores de língua portuguesa, tá certo? E hoje nós vamos estudar, deixa eu colocar aqui, regência verbal. Chegamos na 15ª aula de português. E o tema da aula de hoje vai ser regência verbal. Só frisando aqui para vocês o seguinte: não é um assunto fácil de entendimento. É preciso que qualquer dúvida vocês busquem, né, maiores informações sobre as preposições, sobre a transitividade verbal, mas paciência, nós vamos ver um pouquinho de cada um deles ainda hoje. Lembrando também que a regência ela é a parte da gramática que estuda as relações de dependência entre um verbo e um nome, ou termos regentes e seus respectivos complementos, os termos regidos, né? E há, portanto, dois tipos de regência. Já vimos a regência nominal e hoje estudaremos quem? A regência verbal. Vamos lá? Então, pessoal, eu não posso falar em transitividade verbal sem que aqui pincelar para vocês um pouquinho da transitividade, tá certo? Ai, professora, quanta coisa. Não, nós vamos ver um pouquinho de cada um e na medida das dificuldades a gente vai pesquisando e vai aprimorando, tá certo? Vamos lá, olha. A regência verbal já está falando tudo. Trata dos casos em que o termo regente, aquele que rege a frase, é o verbo. Conhecer a regência de um verbo consiste em identificar sua transitividade. Se ele é um verbo intransitivo, se ele é um verbo transitivo direto, indireto, ou até mesmo direto e indireto. E ainda tem as preposições. Mas calma, qualquer dúvida, nós vamos buscar, pesquisar, tá certo? Vamos estar aqui para aprimorar, não é isso? E quando ele exige preposição, a gente tem que fazer o quê? Empregá-lo adequadamente, tá ok? Então vamos começar aqui com o verbo, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vamos começar aqui com o verbo intransitivo. E o que é o verbo transitivo? Eu trouxe aqui dois para vocês, que é o verbo chegou, o verbo chegar e o verbo ir. Então aqui eu tenho, ó, são verbos intransitivos, eles dois, né? Quando indicam deslocar-se de um lugar para outro. Eu tenho aqui duas frases. Ele ainda não chegou. Professora, por que chegou é um verbo intransitivo? Porque ele é um verbo que não pede complemento. Eu já entendi. Ele ainda não chegou. E também ele traz ideia de quê? Deslocar-se de um lugar para outro. Olha aqui. A visita já foi. Eu preciso de um complemento para entender? Não. E esses dois verbos indicam o quê? Deslocamento de um lugar para outro. Vimos aqui o verbo intransitivo. Vamos ver agora o verbo transitivo direto e também o indireto. Mas eu vou ler aqui para vocês. Olha. Corresponde à relação que se estabelece entre os verbos, a regência, né? É o que rege, e os termos que os complementam ou até os que caracterizam. Tá certo? Vamos lá. Vimos os verbos intransitivos, aqueles que não pedem complemento. Eu quero que vocês entendam o seguinte, olha, a regência do verbo se dá pela sequência ou não de uma preposição, com base na transitividade daquele verbo. No caso aqui eu tenho abandonou. Quem abandona, abandona algo. Aqui no caso é o quê? Velhos hábitos com facilidade, tá certo? Depois do verbo abandonou, eu usei alguma preposição? Não, professora. Aqui eu usei alguma aqui entre elas, entre o verbo e o complemento? Não. Nesse momento, eu falo que esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto, porque ele não faz uso da preposição. Mas eu quero deixar também aqui para vocês que o mesmo verbo, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. Por quê? Porque tem verbos que apresentam várias regências. O que é isso, professora? Várias regências. Ele pode ser intransitivo. Se eu tivesse uma preposição aqui, ele seria o quê? Transitivo indireto. Mas como eu não tenho depois do verbo uma preposição, esqueceu o que é preposição? Vai ter que pesquisar para vocês entenderem, né?
Quando vem a preposição aqui, ele não é transitivo direto. Vamos para o transitivo, os verbos transitivos indiretos. Então, falei do verbo transitivo direto, que é aquele que não vem seguido da preposição, tá certo? E agora eu vou falar dos verbos transitivos indiretos. Eu trouxe aqui alguns para vocês. Por que eu estou colocando esses aqui? Porque eles possuem mais de uma regência, ou seja, eles podem ser tanto transitivo direto, vai depender da preposição, como intransitivo ou transitivo indireto. Eu trouxe aqui, olha, para vocês. Sua felicidade consistia em uma nova vitória. O verbo consistir, ele rege, o que é isso? É necessário fazer uso da preposição em. Sua felicidade consiste em. Em o quê? Em alguma coisa. Em uma nova vitória. No caso aqui, o em é uma preposição. Por isso que esse verbo é transitivo indireto. Olha o outro, olha. O público gostou do espetáculo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de quê? Gostou do espetáculo. Veio seguido da preposição. É necessário colaborar com a limpeza. Quem colabora, colabora para alguma coisa, com alguma coisa. Não é isso? Quem colabora, colabora com alguma coisa. Nesse caso aqui, eu colaboro com a limpeza. Então, tanto na primeira, na segunda ou na terceira, eu fiz uso de quê? Das preposições. Lógico, esse verbo, ele é transitivo indireto, porque ele faz uso da preposição. Vamos lá, frisando sempre. Conhecer a regência de um verbo. Conhecer a regência de um verbo. Como é que eu faço? Eu preciso identificar nele a sua transitividade, que é isso que eu estou passando para vocês, tá certo? Vamos agora para o verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá. Eita, professora, se já estava um pouquinho difícil individual e agora os dois juntos. Mas deixa eu lembrar aqui para vocês o seguinte, olha, geralmente ao que se refere o verbo, quando ele se refere a objetos e coisas, ele não regerá a preposição. Gente, não regerá a preposição. Isso significa que o verbo ele é transitivo direto. Mas quando ele se refere à pessoa, rege a preposição. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de alguns verbos. Olha, preferir, agradecer, perdoar e pagar. Prefiro chuva a calor. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Prefere algo a alguma coisa. No caso aqui, eu prefiro chuva. Ao quê? A calor. No caso, chuva aqui é o objeto direto. E a calor é o objeto indireto, porque ele faz sim uso da preposição a. Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo direto e indireto, tá certo? Agradecia. Quem agradece, agradece a alguém. Se é alguém, é a pessoa. Então, esse verbo aqui, esse objeto aqui é indireto. Agradeci e assim, agradeci a ele o convite. Quem agradece, agradece alguma coisa. Aqui já é objeto. Se é objeto, é o quê? Objeto direto. Então, agradecia, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Olha o outro. Esperava perdoar. Quem perdoa, perdoa a alguém. Ou alguma coisa. O quê? Os pecados, não é isso? Objeto direto. A quem? Aos fiéis. Objeto indireto. Finalmente pagou o aluguel. Quem paga, paga alguma coisa, alguém. O quê? O aluguel, objeto direto. A quem? Alguém. A quem? Ao proprietário, objeto indireto. Viram? Para isso é preciso a gente fazer a pergunta ao verbo, né? E aí, se referir a objetos e coisas, não regerá a preposição. Mas, quando se refere à pessoa, ele rege a preposição. Automaticamente, ele é um verbo ou ele é um objeto indireto. Vamos mais para alguns exemplos.
Então, vamos desenvolver essa atividade para a gente ir aprimorando nossos conhecimentos, tá certo? Vocês pausem o vídeo depois para responder e volta corrigindo. Olha. Das opções abaixo, escolha a alternativa que mais se adequa aos enunciados linguísticos horas expressas, levando em conta os casos referentes à regência verbal. Lembrando, gente, o verbo na frase, ele é o regente, é o que domina. E os termos que vêm depois do verbo são os regidos. Aí eles vêm regidos ou sim ou não com preposição, tá certo? Eu tenho aqui, ó, este é o livro. A que você se refere? O que você se refere? E aí? Pause o vídeo, responde e vamos corrigir, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês, olha. Este é o livro a que você se refere e não que você se refere, certo? Márcia namora, eu até dei a resposta hein, já em cima, olha, coloquei. Márcia namora não é com o Felipe, é Márcia namora Felipe. Então, se vocês têm essa dúvida, tá vendo? Porque namora alguém. A Felipe. Então, Márcia namora Felipe. O médico assistiu, nesse caso, eu estou falando aqui, assistiu o paciente. Não é de estar assistindo, não é? É de dar assistência. Então, quando eu vou dar assistência, eu uso o quê? O paciente. Este é o cargo no sentido de desejar, não é isso? De ajudar. Então, ele vem seguido com a preposição. Este é o cargo a que ela aspira, que ela deseja. Prefiro matemática à língua portuguesa. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Então, por isso que o ar vem craseado. Não é do que, é a. Prefiro matemática à língua portuguesa. Tá certo? Vamos para mais uma questão. Mais uma. Vamos lá. Acerca das orações a seguir, atribua F para falso e V para verdadeiro, segundo o padrão formal da linguagem. Vamos lá. Olha. A. Ela queria muito viajar nessas férias. B. Ele queria muito aos seus 2 filhos. De querer. Então, vocês vão colocando aí se vai ser F, se vai ser verdadeiro ou falso. Tá certo? Vou deixar aí para vocês. Pause o vídeo e volta e vamos corrigindo. Então, nós temos, olha, em A, o sentido do verbo querer diz respeito a ter afeto, é? Quando eu falo, ela queria muito viajar nas férias e ter afeto? Não. Em B, no sentido do B, ele queria muito aos seus 2 filhos. No sentido de querer estar relacionado a desejar, pretender? Não, não é isso. Agora, vamos lá, o B. O sentido do verbo querer está relacionado a ter afeto, estimar. Muito bem, sim. No A, o sentido que pode ser atribuído ao verbo querer é no A. Ela queria muito. É de desejar e pretender? Sim, então parabéns para quem acertou. Olha só, um mesmo verbo ele pode ter vários significados, é como eu falei. Não é? Isso possui mais de uma regência. E o que eu quero que vocês entendam? Que a regência é isso. É vocês pararem de fazer análise da transitividade do verbo. Tá ok? Vamos lá. Chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa e hoje estudamos a regência verbal. Não é um assunto fácil, eu não vou mentir para vocês, tá certo? Mas é importante que vocês estejam buscando aí as preposições. Quem são elas, né? Porque, vejamos, olha, o mesmo verbo, ele possui mais de uma regência. E aí onde complica. E para isso eu já frisei para vocês o seguinte, que conhecer a regência de um verbo consiste em identificar a sua transitividade. Então é importante que vocês estejam pesquisando não só as preposições, mas também a transitividade dos verbos, tá ok? Vou deixar para vocês desenvolverem aí no livro de vocês as páginas 113 a 117 até o segundo letra C. E lembrando, cumpram as atividades, vocês estão sendo acompanhados. E, na dúvida, volte o vídeo, observe, não é isso? Que a regência verbal é vocês, de início, identificar a transitividade, tá ok? E fazer uso corretinho das preposições. Beijos, fique com Deus e até a próxima!